Hoje estou começando uma série de exposições no Evangelho de Lucas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o prefácio, capítulo 1, versos de 1 a 4. Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, nós estamos diante do Evangelho de Lucas. Esse é um dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia e um dos 3 chamados evangelhos sinóticos. A palavra evangelho significa boa notícia e a princípio se referia à pregação dos discípulos de Jesus, que trazia essa boa notícia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois, quando essa boa notícia foi registrada, os escritos que registraram a boa nova passaram a se chamar evangelhos. E eles são um tipo único de escrita. Nós sabemos que tem diversos gêneros ou tipos de escrita. Tem prosa, tem poesia, tem apocalipse, tem narrativa, tem parábola. Os evangelhos são um tipo de escrito que só são encontrados no cristianismo. Nenhuma outra religião produziu esse tipo de escrito. Ele não é uma biografia, apesar de narrar a vida de Jesus, mas há partes que não são contadas como geralmente biografias fazem. Uma biografia de alguém narra o seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência, os lugares que visitou e assim por diante. Os evangelhos, embora nos digam muita coisa sobre Jesus, eles focam o nascimento de Jesus e depois quando ele tinha 30 anos, quando ele começa a ministrar. E a ênfase maior é na última semana da vida dele em Jerusalém, que quando ele é traído, morto, sepultado e finalmente ressuscita. Então não é bem uma biografia. Os evangelhos são, na verdade, a boa notícia a respeito de Jesus, contada a partir de fatos selecionados da vida de Jesus. E é isso que faz os evangelhos diferentes de qualquer outro tipo de literatura que você encontra no mundo religioso. E Lucas, ele é chamado de evangelho sinótico porque tem 2 outros evangelhos que são muito parecidos, que é o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos. A palavra sinótico é uma palavra grega que significa ver junto. A ideia é que se você colocar Mateus, Marcos e Lucas juntos, você tem a visão completa do ministério de Jesus. Porque embora eles digam muita coisa igual, todavia eles têm detalhes que são peculiares a cada um deles. Você vai encontrar coisas em Mateus que não está em Lucas, e você vai encontrar coisas em Marcos que não está em Lucas ou em Mateus e assim por diante. Então você tem que ler os 3 para ter uma visão completa da pessoa de Jesus, da sua obra e da mensagem chamada Mensagem das Boas Novas. E tem ainda o Evangelho de João, é o 4º evangelho. Ele não é chamado de sinótico porque ele é bem diferente dos outros. Não é que contradiz, mas que ele enfoca aspectos das mensagens de Jesus e dos milagres de Jesus e da vida e da obra de Jesus que não são narrados nos outros evangelhos. Então, na verdade, para você ter a visão mais completa ainda, você tem que ler os 4. E aí, então, você terá os fatos a respeito de Jesus de maneira completa. Isso não quer dizer que um evangelho como Lucas, se você lê-lo sozinho, que você não vai ter informação suficiente a respeito de Jesus. Tem sim. Você pode ler o evangelho de Lucas sozinho, sem estar conferindo com Mateus, com João e Marcos, e ali você vai ter o relato, você vai ter informação suficiente a respeito da pessoa de Jesus, o que ele fez, quem ele é, os seus ensinamentos, suas palavras e suas obras.
Esse evangelho é diferente dos outros porque ele, na verdade, é a primeira parte de uma obra de 2 volumes. Lucas continua no Evangelho de Atos. No livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos foi a mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas. Ou seja, é uma obra em 2 volumes. Na primeira parte, chamado o Evangelho, o autor, chamado Lucas, se dedica a narrar a vida de Jesus, as boas novas. Na segunda parte, que é o livro de Atos, ele continua a narrar o que Jesus fez depois da sua ressurreição. Essa é uma maneira boa de você olhar para essa obra Lucas Atos. Lucas, o que Jesus fez antes da ressurreição. Atos, o que ele fez depois que ele subiu ao céu e através do Espírito Santo comandou, através dos apóstolos, a sua igreja aqui nesse mundo. Eu disse que foi escrito por Lucas, não é? A verdade é que esse evangelho, ele não traz o nome do autor. Nem Atos traz também. Mas nós sabemos de outras fontes que foi essa pessoa chamada Lucas quem escreveu. Nós temos informações do século II, tem um historiador da igreja muito conhecido, chamado Eusébio, que escreveu no século III, IV. Ele diz que a obra Lucas Atos foi escrita por um médico chamado Lucas, que havia nascido em Antioquia e que ele não era judeu. E que ele participou de vários dos eventos que estão aqui registrados no livro de Atos. E é verdade, quando nós lemos o livro de Atos, percebemos que há várias partes em que, de repente, a narrativa muda. Ele está dizendo assim, e Paulo chegou na cidade de Tessalônica. Aí ele continua. E aí nós nos reunimos para oração. Então quer dizer que ele estava em Tessalônica quando Paulo chegou e a partir daquele momento ele se juntou à equipe de Paulo. Então tem pelo menos umas 5 vezes no livro de Atos em que nós aparece, dando a entender que o autor, ele andou com o apóstolo Paulo, escutou o apóstolo Paulo, fazia parte da equipe dele e que provavelmente ouviu de Paulo muitas coisas. E quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe que ele faz referência na carta aos Colossenses de um Lucas que era médico e que estava com ele. Então, pouca dúvida existe que de fato foi esse homem chamado Lucas, que era médico de profissão, se converteu, nós não sabemos como, ele não era judeu, e fez parte da equipe apostólica, andava com o apóstolo Paulo. E, aliás, essa é a razão pela qual o que ele escreveu foi incluído na Bíblia. Porque quando a igreja foi desafiada a dizer quais eram os livros inspirados por Deus, um dos critérios que a igreja usou foi o que a gente chama de apostolicidade. Porque tinha muitos livros e muitos evangelhos que foram escritos. Você percebe Lucas dizendo isso no verso 1, não é? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração dos fatos que entre nós se realizaram. Havia outros evangelhos, outros livros. Mas então, como reconhecer aquele que de fato era inspirado por Deus e que era verdadeiro? A resposta está associada aos apóstolos, aos 12 e o apóstolo Paulo, está ligada a um dos apóstolos de Jesus Cristo, e Lucas estava. Então, por isso que a obra, Lucas Atos, foi reconhecida pela igreja como sendo inspirada por Deus, autoritativa, e ela foi incluída junto com os outros evangelhos e os demais livros do Novo Testamento, como sendo a palavra de Deus para nós, para o seu povo de todas as épocas. Lucas escreveu essa obra para uma pessoa chamada Teófilo. Veja aí no verso 3. Pareceu bem dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Teófilo, ao que parece, era um nobre romano por causa do título excelentíssimo. Mais adiante, no livro de Atos, Lucas se refere ao governador Félix e ao governador Festo como sendo excelentíssimo, que era um título de nobreza, como, por exemplo, você vai ao tribunal e você chama o juiz de meritíssimo juiz. Então, a palavra excelentíssimo era um título oficial para alguém da nobreza ou alguém que ocupava uma posição de autoridade. Donde a gente imagina que esse Teófilo era um novo convertido da nobreza romana, que estava sendo instruído nas coisas do Evangelho, a quem Lucas dedica essa obra, Lucas Atos. Há quem diga, inclusive, que isso era um costume muito comum naquela época, de você fazer menção do patrocinador, que foi Teófilo, que era uma pessoa de recursos,
que patrocinou financeiramente a escrita dessa obra e depois a sua divulgação. Nós não temos prova disso, mas é uma suposição. Ele era alguém da nobreza. Por que Lucas escreveria uma obra tão extensa só para instruir um novo convertido? Provavelmente esse novo convertido era uma pessoa importante que tinha um compromisso de fazer cópias e de distribuir esse evangelho pelo mundo da época. E de fato foi feito. Não é? Foi o evangelho de Lucas, rapidamente se espalhou. Então, está aqui o excelentíssimo Teófilo, parece pelo final do verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído, que ele de fato é aquilo que nós dissemos, alguém recém-convertido ao cristianismo e que precisava ter certeza e objetivo, certeza daquelas verdades em que ele foi de fato instruído. O alvo de Lucas, então, quando escreve essa obra, o Evangelho e o livro de Atos, é inteirar Teófilo dos fatos desde o início, desde o começo de tudo, desde o nascimento de Jesus, na verdade até antes, começando com João Batista, até o final, até quando Lucas estava vivo, narrando toda a história do cristianismo, como o cristianismo começou, lá com João Batista, a pregação de João, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, morte e ressurreição, chegada do Espírito Santo, a chamada do apóstolo Paulo, o ministério dos apóstolos em todo lugar, até chegar em Roma. O livro de Atos termina com Paulo preso lá em Roma, que é provavelmente a época em que essa obra foi escrita. Isso aí nos coloca por volta, meados do ano 60 depois de Cristo. Talvez 63, talvez 65. Alguns acham que foi escrito depois, mas essa data cedo para o Evangelho de Lucas, ela nos parece bastante razoável. O alvo de Lucas, então, aqui, é narrar os fatos que ele tomou conhecimento e mostrar como eles são a verdade na qual Teófilo havia sido instruído. A pergunta é, podemos confiar no que ele escreveu? E é sobre isso que eu queria falar. Temos razões para acreditar nesse livro? Temos razões para acreditar na Bíblia, de que ela de fato nos traz informação crível, por assim dizer, verdadeira, veraz a respeito de Jesus? E eu quero colocar aqui algumas razões que nós encontramos aqui no prefácio, pelas quais nós podemos confiar de que o que está escrito aqui de fato é verdade. A primeira é a maneira pela qual esse evangelho foi escrito. Lucas nos diz aqui, no verso 3, que ele fez uma acurada investigação. Fez uma acurada investigação. Parece que é um trabalho de detetive, não é? Uma investigação e uma investigação detalhada. Ele não simplesmente está escrevendo para Teófilo alguma coisa que ele ouviu falar, uma boataria, um rumor, uma conversa, mas ele fez uma pesquisa, ele se aprofundou, ele se demorou, ele saiu examinando, saiu pesquisando, conferindo, verificando a autenticidade daquelas coisas, para poder dar a Teófilo alguma coisa que pudesse fortalecer a sua fé. Ele diz aqui que quando ele escreveu, verso 1, outros já tinham começado a escrever também. A vida de Jesus, a pessoa de Jesus, provocou um fenômeno literário e artístico. E artístico no sentido de arte, de música. É um dos poucos fenômenos no mundo que deram um impulso tão grande à arte, porque produzia um tipo novo de literatura, aliás, vários tipos novos de literatura, pegou as que havia, como epístola, por exemplo, deu uma outra conotação, pegou o gênero de Apocalipse, que já existia, deu uma outra conotação, criou o gênero de evangelho, provocou música. Os cristãos começaram a cantar desde cedo, louvando a Deus, estilos, gêneros que não havia na época. Uma explosão artística, por assim dizer, foi produzida. Muita coisa começou a ser escrita a respeito de Jesus. E Lucas nos diz que ele investigou todas estas fontes. E o que é provável aqui é que ele está se referindo a evangelhos que já havia antes dele. A gente fica pensando, quando ele diz que houve muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, ele talvez esteja pensando no evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, que quase com certeza foi escrito antes dele, tradições orais que circulavam entre a comunidade cristã, outras fontes escritas, talvez registros dos discursos de Jesus,
Havia já quando Lucas escreve, meados da década de 60, Jesus tinha morrido cerca de 30 e poucos anos antes. Durante aqueles 30 anos já havia uma série de informações, muitas informações, circulando pelo mundo a respeito da pessoa de Jesus. Então, aquele tipo de pesquisa que não ia faltar material. Tinha muito material disponível para Lucas pesquisar. O evangelho que ele escreve, então, é o resultado disso. Escrito por uma pessoa séria, basta você ler o evangelho, o livro de Atos, você vai ver a qualidade da língua grega. O grego de Lucas, às vezes, chega próximo do grego clássico. Não é alguém que está escrevendo assim numa linguagem totalmente popular, mas às vezes chega a ser bastante erudito, como, por exemplo, esse prefácio aqui. O grego desse prefácio é comparado à literatura clássica. Era um homem muito preparado, não era um Zé Ninguém que está escrevendo isso aqui, mas um homem arguto, um homem inteligente, um homem coerente, que escreve um relato que tem, você percebe que tem um desenvolver, ele vai preparando o ambiente para o clímax, que é a morte de Jesus em Jerusalém. Então, nós estamos diante de uma obra muito bem escrita, pesquisada. Essa é a primeira razão pela qual nós não podemos simplesmente chegar e dizer assim, papel cabe tudo, né? Como o pessoal gosta de dizer. Papel cabe tudo, inclusive a verdade. Papel cabe tudo, inclusive a verdade. E aqui nós encontramos um papel que contém uma obra pesquisada e cuidadosamente elaborada. Segundo motivo pelo qual nós podemos confiar nesse relato é as fontes que foram usadas por Lucas nessa pesquisa que ele diz que fez. Ele diz aí no verso 1 o seguinte: muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, ele está dizendo que houve fatos, houve eventos, houveram circunstâncias. Ele não vai narrar lendas, mitos, fábulas, sagas, invenções de pessoas, mas fatos. Fatos que ele diz aqui, que entre nós se realizaram. A palavra realizar, ela pode ser traduzida como fatos que se cumpriram. E provavelmente já é uma dica que Lucas está dizendo que aqueles eventos, aqueles fatos históricos que aconteceram na época dele, eram fatos que estavam cumprindo profecias do Antigo Testamento, porque esse vai ser um dos pontos dele aqui no Evangelho. Isso aconteceu assim, cumprindo o que foi dito. Quando chega no livro de Atos é a mesma coisa. Fatos que se cumpriram entre nós, aqueles que foram narrados lá no Antigo Testamento, como se ele dissesse assim, eu não estou narrando nada novo, eu não estou inventando uma religião. Esses fatos que eu estou narrando aqui, eles são um cumprimento de antigas profecias. É a realização daquilo que Deus havia prometido, Deus que não pode mentir. Em seguida ele diz que esses fatos, eles foram testemunhados. Veja aí o verso 2. Fatos que se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Esse verso 2 é muito importante, porque aqui nós temos as fontes de Lucas. Ele diz que esses fatos, essas realidades históricas, que vieram como cumprimento das profecias, elas não aconteceram em qualquer lugar, não aconteceram num quarto fechado, não aconteceram em qualquer canto da terra, mas foram testemunhadas, pessoas viram, pessoas escutaram, pessoas participaram. E aquelas pessoas eram testemunhas oculares, não tem dúvida nenhuma, de que ele está se referindo aqui aos apóstolos de Jesus Cristo. Aqueles 12 homens que no começo Jesus escolheu para estar com ele, participar com ele, ser enviados por ele, escutar de Jesus e ver coisas que outras pessoas não viram. Então, estas pessoas, Lucas diz, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A palavra aqui é a palavra de Deus. Ou seja, as fontes que Lucas usou para escrever o seu evangelho foram as informações dos apóstolos de Jesus Cristo, que foram testemunhas oculares que andaram com ele durante aqueles 3 anos e meio em que Jesus ministrou Judéia, Samaria e na região da Galileia e outras partes. Essas são as fontes dele, o que pode incluir os evangelhos, pelo menos Mateus, que foi escrito por um dos apóstolos, Marcos, que foi escrito com base no testemunho de Pedro, entrevista com os próprios apóstolos, porque os apóstolos estavam vivos, com exceção de 1 ou 2 na época em que ele escreve isso aqui,
os apóstolos estavam vivos ainda, poderiam ser entrevistados. Eram estes, então, que foram aqueles, ou que forneceram as fontes para que Lucas escrevesse o que nós temos aqui. Como eu disse, essa é uma das razões pelas quais esse evangelho foi considerado como inspirado por Deus, porque ele foi baseado no testemunho daqueles que andaram por Jesus. Testemunho ocular, de gente que viu, ouviu e testemunhou todos os fatos que Lucas está aqui escrevendo. Algum tempo depois, outros evangelhos foram escritos. Aí, por final do século I, século II, começaram a aparecer evangelhos. Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Hermes, Evangelho de Judas, Evangelho dos Ebionitas, tem até um Evangelho de Nicodemos. Muitos evangelhos começaram a aparecer, mas a igreja não aceitou esses evangelhos. A igreja considerou aqueles evangelhos como espúrios, como falsos, como não confiáveis, e uma das razões era que nenhum desses evangelhos podia ser associado a um apóstolo. Não tinha credencial apostólica. Não foi escrito por apóstolo, não foi escrito por alguém perto dos apóstolos, não foi escrito por ninguém que tivesse ouvido o testemunho dos apóstolos. Porque quando eles foram escritos, os apóstolos já tinham morrido há muito tempo. Mas Lucas foi escrito em meados de 60. Pedro morre um pouco depois, Paulo morre um pouco depois. Antes da morte de Pedro, a gente só sabe da morte de Tiago. Portanto, o testemunho apostólico, a fonte que leva à escrituração desse evangelho é que o torna confiável, por isso que ele foi também incluído como sendo parte do cânon do Novo Testamento. Terceira razão pela qual você pode confiar no que está escrito aqui, como sendo a verdade, é a razão pela qual o evangelho foi escrito. Mais ou menos no século XVIII, final do século XVII, século XVIII, apareceu um estudioso alemão chamado Hermann Reimarus. E ele era um incrédulo e ele não acreditava em nada que estava escrito aqui. E ele disse, olha, o que aconteceu aqui foi o seguinte, os discípulos roubaram o corpo de Jesus, vieram com aquela história de que ele tinha ressuscitado, porque eles não queriam voltar a trabalhar. Porque eles, durante 3 anos, eles andaram com Jesus e o pessoal dava dinheiro. Né? É verdade, diz lá que Jesus e os 12 tinham uma bolsa. E havia ofertas que eram dadas para o sustento de Jesus e dos 12. Jesus morreu, os discípulos se viram sem a fonte de renda. Eles disseram, vamos fazer o seguinte, vamos roubar o corpo de Jesus, né? Vamos inventar que ele ressuscitou e continuar esse negócio de religião, porque dá dinheiro. Foi o que o Hermann Reimarus disse no século XVIII, de que os autores dos evangelhos, na verdade, eram uma fraude, eles eram falsários, eles eram falsificadores e que inventaram o cristianismo para ganhar dinheiro. Pena que não explica porque é que eles morreram por conta disso, né? Porque imagina, você inventa uma mentira e você é colocado diante de uma arena cheia de 30 leões com fome, você na hora vai dizer, é mentira, gente, eu estava só brincando. Morreu mesmo, eu sei, ele está morto, ele não ressuscitou não, a gente inventou. Você ia morrer por causa de uma mentira, estraçalhado por leões? Pois os primeiros cristãos morreram. Eles foram para a fogueira, assados vivos, comidos por leão, decapitados à espada, surrados, perseguidos, presos e não negaram. Se era uma mentira, eles acreditaram na mentira que eles inventaram. Porque eles reagiram como gente que tinha certeza do que tinha visto e do que tinha ouvido. A tese de Reimarus, é claro, ela foi desacreditada depois, mas ainda hoje tem gente que diz a mesma coisa. Que os evangelhos ou foi escrita como uma fraude, alguém que queria enganar os outros, e aí vai ter um grande problema em explicar como é que essa mentira pegou, que a coisa mais fácil do mundo teria sido, para o pessoal daquela época, provar que era uma mentira, é só apresentar o corpo de Jesus. Está aqui o corpo dele, esse negócio de ressurreição é mentira. Ninguém fez isso. Mas eles dizem, ou foi uma fraude, ou então assim, uma mentira piedosa. Eles precisavam explicar alguma coisa a respeito de Jesus, precisavam se defender, e aí inventaram que Jesus andou sobre a água, que Jesus multiplicou pães, que ele transformou água em vinho. Gente, a gente sabe que com o tempo, a superstição das pessoas acaba inventando lendas. É só você estudar, por exemplo, a história do padre Cícero Romão, lá no Nordeste do Ceará, e você vai ver que depois de um tempo começaram a aparecer lendas sobre o padre Cícero. Mas eram lendinhas do tipo assim, olha, uma vez uma pessoa estava doente e foi conversar com ele e saiu curado. Mas lenda do tipo, ressuscitou dos mortos, andou em cima da água.
abriu os olhos de cego e de aleijado, transformou água em vinho e multiplicou pães para a multidão de 5.000 pessoas, esse é o tipo de lendinha que não se forma em 30 anos. Porque tem testemunha. Tem gente que viveu naquela época que poderia facilmente desmentir, desmistificar tudo aquilo. Poderia mostrar o embuste que esses homens estavam fazendo. Só que ninguém fez. Então está difícil acreditar que foi fraude. Está difícil acreditar que era lenda, porque passou pouco tempo. Em menos de 30 anos dos fatos, Lucas está escrevendo aqui, dizendo que tem testemunha viva, pode perguntar. Gente que andou, que viu, que testemunhou tudo aquilo. Então, esse evangelho foi escrito não com o objetivo de criar uma religião para se ganhar dinheiro. E, infelizmente, tem gente que se aproveita do cristianismo para ganhar dinheiro. É uma pena. Porque ele, quando surge o cristianismo, ele não surge por conta disso. Olha por que ele surge. Verso 4. Eu escrevi tudo isso, Teófilo, para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. É isso que Lucas queria. Ele queria dar um relato de como o cristianismo começou, quem foi Jesus, por que ele veio ao mundo, os fatos que cercaram a sua vida, aqueles sinais e prodígios. E depois, no livro de Atos, como a igreja cresceu, como ela se multiplicou. É isso que o Evangelho quer mostrar. É isso que a Bíblia quer mostrar. É isso que é o cristianismo. Não é uma religião para ganhar dinheiro. Não surge de fraude e não foi inventada por mercenários. As pessoas que viram, que foram convencidas que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador do mundo e que deram a vida por isso. Quarta razão, e está muito ligada a tudo que eu disse agora. A data em que foi escrito. Eu pessoalmente creio que esse evangelho foi escrito por volta do ano 63, 65 depois de Cristo. Alguns querem datar depois da década de 70. Mas o motivo pelo qual um bom número de estudiosos diz que esse livro foi escrito mais ou menos pela década de 70, é porque Lucas faz um relato tão minucioso da queda de Jerusalém. Ele está escrevendo aqui mais ou menos no ano 60. Ele está escrevendo aqui, vamos esquecer a data por enquanto. Ele dá um relato da queda de Jerusalém antes da queda aparecer ou acontecer, tão detalhado, descrevendo inclusive que é cercada de exércitos, que tem o levantamento de trincheiras. Os detalhes são tão grandes que o pessoal diz, é impossível que isso foi escrito antes. Como Jerusalém foi cercada e caiu no ano 70, eles dizem isso aqui só pode ter sido escrito depois, quando Lucas já sabia dos detalhes. Sabe qual é o meu problema com isso aí? Ele pode até ter escrito depois, mas não por causa disso. Meu problema com esse tipo de argumento é que não se acredita que Lucas tenha sido capaz, aliás, que Jesus tenha sido capaz de ter predito a queda de Jerusalém com tantos detalhes. Geralmente é o pessoal que não acredita que Jesus poderia ter predito com tantos detalhes a queda de Jerusalém no ano 70. Por isso eles dizem que tem que ter sido escrito depois. É o que eles chamam de vaticínia ex evento. Um vaticínio ou uma profecia que foi dada depois que o evento foi feito e que foi escrito como se tivesse sido dado antes, o que tornaria então esse evangelho uma fraude. Por isso eu não tenho um problema em acreditar que foi na década de 60, antes da queda de Jerusalém, porque eu creio que Jesus era Deus, e como Deus ele previu em detalhes o que iria acontecer, profetizou o que ia acontecer com Jerusalém. A data então está aí na década de 60, quando, como eu já disse, havia testemunhas vivas que poderiam confirmar ou contraditar aquilo que estava escrito. Os judeus poderiam ter feito isso, os pagãos poderiam ter feito isso, e, como eu disse, já fazia pouco tempo para que pudesse ter virado ou sido resultado de lenda ou da imaginação piedosa e criativa dos primeiros discípulos, porque fazia pouco tempo. Então, a data em que esse evangelho foi escrito é mais uma razão para que nós confiemos naquilo que ele nos diz. Vou dar uma quinta razão. É que há outros livros escritos na mesma época e que dizem a mesma coisa. Eu já mencionei aqui os outros evangelhos. E o que impressiona quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, em primeiro lugar, é as semelhanças. A sequência dos fatos é a mesma, com poucas alterações. Os detalhes das palavras de Jesus, às vezes, impressionam a similaridade que você encontra em Mateus, Marcos e Lucas. O que eles dizem e que é igual é cerca de 85%.
A pergunta é, como é que 3 autores diferentes, escrevendo em datas diferentes, estão dizendo a mesma coisa? Estão dizendo a mesma coisa. E você sabe que isso pode ser explicado pela dependência literária, mas todos eles reivindicam testemunho ocular. A semelhança dos 3 evangelhos aponta para uma fonte histórica, Jesus, e para fatos que aconteceram e que os 3 autores, de alguma maneira, tiveram acesso. Por incrível que pareça, são as diferenças que também nos levam à conclusão da autenticidade dos 3 evangelhos, especialmente de Lucas. Porque imagina só, você tem 3 evangelhos que estão dizendo a mesma coisa. Se os 3 tivessem concebido um plano de enganar, eles estariam dizendo a mesma coisa. Agora imagine se vocês 3 pessoas de vocês, vão querer inventar uma história que parece verdadeira. Na hora de dar depoimento, o que é que a polícia pega? É a contradição, não é? Mateus diz que Jesus uma vez curou um cego na entrada de Jericó. Aí vem Marcos e diz que eram 2 cegos. E vem Lucas que diz que eram 2 cegos na saída de Jericó. Se tivesse havido um acordo para enganar, será que eles não teriam combinado os detalhes? Mas é interessante que às vezes os evangelhos parecem um contradizer o outro. Uma história é contada diferente num evangelho do que é contada no outro. O que é que isso significa? Significa que eles não sentaram numa reunião e disseram, vamos inventar uma mentira para enganar o mundo. Significa que eles estão relatando fatos e que, dependendo da perspectiva, da audiência e da intenção de cada um deles, eles estão contando de uma maneira diferente. Eram provavelmente 2 cegos que começaram a pedir a Jesus para serem curados na entrada da cidade, e Jesus atendeu na saída. Cada um conta a história de uma perspectiva diferente. Não pode ser? Então o que impressiona é que o Evangelho de Lucas é corroborado por outras fontes que com certeza não houve combinação, não houve um plano. E aí o que vem mais? Paulo, um judeu, na verdade um fariseu que perseguiu os cristãos, perseguiu até a morte, prendeu cristãos, considerava que o cristianismo era uma farsa e uma ameaça. Esse judeu se converte em algum lugar aí, no final da década de 30, no início da década de 40, e já no final da década de 40, início da década de 50, ele começa a escrever. Talvez o livro de Gálatas foi o primeiro. E lá ele já narra a mesma coisa que você vai encontrar no que Lucas vai narrar na década de 60. Ele vai falar da morte de Cristo, vai falar da ressurreição de Jesus, vai falar da divindade de Jesus. E nos outros livros desse judeu convertido, que não era discípulo de Jesus, não era um dos 12, portanto, não pode ser dito assim que ele estava em acordo para fazer uma combinação, mas é um autor independente dos evangelhos. Ele vai narrar as mesmas coisas que os evangelhos contêm no Evangelho de Lucas, com poucas variações. Para não falar ainda da carta de Tiago, da carta de Judas, discípulo de Jesus, para não falar da carta aos Hebreus, para não falar das 3 cartas de João, escritas em épocas diferentes por autores diferentes, mas todos dizendo a mesma coisa. Essa é mais uma razão para que você acredite no que esse evangelho está dizendo, porque ele não está falando sozinho. Ele é corroborado por outras fontes. E eu termino aqui dizendo para vocês, se há alguma dúvida, leia e verifique por você mesmo. Eu às vezes fico assim espantado com a quantidade de gente que chega dizendo assim, a Bíblia está cheia de erros. Eu digo, diga um. Aí a pessoa, bem, deixa eu pensar. Posso te escrever amanhã com os erros? Tem muita gente que diz a Bíblia está cheia de erros, mas que nunca tirou tempo para ler a Bíblia. Então, leia a Bíblia. Leia por você mesmo. Faça como Lee Strobel. Lee Strobel era um jornalista, é vivo ainda ele, era um jornalista ateu, escrevia uma coluna no Tribune de Chicago, tem um mestrado em Direito pela Universidade de Yale. Um dia a mulher dele chega para ele e diz assim, Lee, eu me tornei crente. Ai, meu Deus. Ele diz isso, ai, meu
Deus, acabou meu casamento. Acabou. Eu gostava tanto dessa mulher, mas agora ela virou crente. E ele disse, se preparou para o pior. Ele disse assim, eu imaginei que minha mulher ia passar, não ia querer nem ter sexo comigo. Ia virar uma chata, ir para a igreja todo domingo, meter o nariz naquela Bíblia. E aí ele ficou impressionado que a mulher de fato mudou, mas para melhor. Mudou o caráter da mulher, a vida da mulher mudou. Ele disse, não, eu tenho que ver o que é que mudou a vida da minha mulher. E ele, como era jornalista, ele disse, eu vou investigar. É o jornalista investigativo ele. Durante 2 anos, Lee Strobel começou a pesquisar a Bíblia, arqueologia, filosofia, apologética. Ele disse que viajou aos Estados Unidos de norte a sul, conversando com pastores, com ateus, com céticos, e depois de 2 anos, adivinhe, ele se converteu. Lee Strobel. Já escreveu, virou crente. De verdade. E esse homem agora, à semelhança do apóstolo Paulo, dedica a vida dele a escrever livros em defesa do cristianismo. Eu só digo a você o seguinte, pelo menos conceda à Bíblia o benefício da dúvida. Leia por você mesmo. Leia esse evangelho, leia outros livros antes de você dizer que está cheio de erro, que não está dizendo a verdade, que é um monte de mentira e que papel cabe tudo. Eu estou cansado de gente que diz isso e nunca lê um livro inteiro da Bíblia. Fica só repetindo o que ele ouve dizer de ateus, de propaganda de céticos e outros inimigos do evangelho. Leia você mesmo. E quando você lê, e aqui vem o meu conselho, você diga a Deus, sei que você talvez não acredita nele, mas diga assim, Deus, se você existe, chama ele de Senhor, que talvez ele vai gostar mais. Diga assim, se o Senhor existe, enquanto eu estiver lendo esse livro aqui, por favor, me mostre a verdade. Porque eu, como ateu, tenho tudo a perder. Se eu tiver certo, não existe nada, eu não perdi nada, mas se eu tiver errado, eu estou perdido. O cristão só tem a ganhar, porque se não existir nada, tudo bem. E se existir, ele ganhou tudo. Então a posição mais segura é do cristão. Então diga, me ajuda a conhecer a verdade, à medida que você lê esse livro. E se você tem dúvidas, está na igreja, é crente, foi criado no evangelho, mas tem dúvidas, eu digo a você, faça a mesma coisa, leia, estude. Às vezes você tem dúvida, mas você parou de ler sua Bíblia, parou de pedir a Deus, ter comunhão com Ele. Essa é a palavra de Deus. E eu quero terminar só com uma comparação. Lucas escreveu o seu evangelho comparado com Apocalipse de uma maneira completamente mundana. Como é que Apocalipse foi dado para João que escreveu? Ele estava na ilha de Patmos, um dia ele tem uma visão. Os céus se abrem e o próprio Jesus Cristo aparece para ele numa visão e diz, escreve o que eu vou te dizer. E João é transportado para as regiões celestiais e lá numa visão, num êxtase, ele vê o fim do mundo. Ele vê coisas extraordinárias acontecendo. Uma ação sobrenatural de Deus. Mas Lucas não teve visão nenhuma. Jesus não apareceu a Lucas para dizer para ele o que é que ele fez. Ele ralou, ele pegou a caneta, pegou o bornal, botou embaixo do braço e saiu procurando. Onde é que mora Pedro? Viajou lá para Roma, Cesareia, Jerusalém. Onde é que está Pedro? Pedro, meu nome é Lucas, eu sou historiador. Eu queria ouvir de você o que é que aconteceu. Depois, onde é que mora João? Mora lá em Éfeso. Ih, Éfeso, 3 dias de viagem de navio, lá vou eu. Não teve visão, não teve revelação, não apareceu um anjo. Agora eu faço uma pergunta. Apocalipse, porque foi dado de maneira sobrenatural, é mais inspirado do que Lucas? Está no Novo Testamento os dois. Já está vendo onde é que eu vou chegar? Eu quero dizer para você o seguinte, Deus nem sempre age de maneira sobrenatural. Inclusive na própria maneira como Ele escolheu para compor o seu livro. Tem hora que Deus usa meios naturais, como Lucas, que teve que fazer uma detalhada investigação, teve que ler manuscrito após manuscrito e dizer isso aqui não presta, isso aqui está bom. Mas João estava na ilha, de repente os céus se abrem, a glória celestial invade aquele lugar. Pimba, livro de Apocalipse. Mas Lucas não. Então por que você diz
que Deus é mais glorificado quando você é curado pela oração de alguém do que se você tomar remédio e ficar bom. Por quê? Apocalipse glorifica mais a Deus porque foi dado por revelação do que o Evangelho de Lucas, que foi o resultado de um processo natural e da providência de Deus. Por que as pessoas só querem ver Deus no milagre, no sonho, na revelação, no anjo que aparece? E não ver Deus nas mínimas coisas do dia a dia, na providência, guiando, usando os meios naturais. Eu acho que um dos problemas hoje do evangelicalismo brasileiro é que reduz Deus. Se não tiver sonho, visão, revelação, milagre, não tem Deus. Então joga Lucas fora da tua Bíblia. Na verdade, todas as cartas de Paulo também. Joga tudo. Porque Paulo também não recebeu visão, sonho e revelação para escrever as cartas. Que são fruto da sua angústia como pastor, preocupação com as igrejas. Por isso que nós podemos confiar nesse livro. Ele foi dado por inspiração de Deus, de um Deus que tanto podia fazer isso sobrenaturalmente, como o livro de Apocalipse. O que, por sinal, envolveu também um pré-conhecimento de João, toda uma formação dele. Mas também livros como Lucas, escrito por um investigador, um historiador, alguém que saiu lendo, pesquisando, comparando, perguntando, e finalmente sentou e nos deu a genuína palavra de Deus. Que Deus seja glorificado através desse livro, na minha vida e na sua, à medida que nós não somente ouvimos e lemos, mas também cremos e obedecemos ao que Deus nos mostra aqui. Amém.